Você já imaginou acordar um dia e descobrir que o mundo inteiro está condenado e que só você pode salvá-lo? Essa é a história de um homem comum que recebeu uma missão impossível: construir um navio gigantesco para resistir à maior catástrofe de todos os tempos. Noé não apenas construiu a arca, ele construiu a esperança da humanidade. Hoje vamos mergulhar na história real do dilúvio e entender por que essa mensagem ainda fala diretamente com a gente, milhares de anos depois. Você já parou para pensar como seria construir um navio gigantesco em uma época onde nem existia tecnologia moderna? Imagine receber uma missão que parecia impossível: salvar toda a vida da Terra de uma destruição iminente. Pois é exatamente isso que aconteceu com Noé. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia nos conta que o mundo havia se corrompido de tal maneira que Deus decidiu intervir. A maldade humana havia ultrapassado todos os limites. Mas no meio de tanta injustiça, Noé se destacou por sua fidelidade e retidão. Deus, então, o escolhe para uma tarefa monumental: construir uma arca gigantesca que serviria como refúgio para ele, sua família e para casais de cada espécie animal. A história da Arca de Noé é muito mais do que um simples conto infantil. É uma poderosa lição sobre fé, obediência e salvação que atravessa gerações até os dias de hoje. A construção da arca foi um desafio inimaginável. Segundo o relato bíblico, a arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, o que em medidas modernas equivale a aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Era praticamente o tamanho de um navio de carga atual. E detalhe: Noé e seus filhos construíram tudo isso sem guindastes, tratores ou qualquer ferramenta elétrica, apenas com madeira de cipreste e muita determinação. Enquanto trabalhava, Noé também alertava as pessoas sobre o que estava por vir, mas ninguém lhe dava ouvidos. A Bíblia diz que as pessoas continuaram vivendo suas vidas normalmente, comendo, bebendo e se casando, até o momento em que o dilúvio chegou e as portas da arca se fecharam. Quando a construção terminou, Noé obedeceu rigorosamente às instruções de Deus para reunir os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea, além de 7 pares dos animais puros. Imagine a cena: elefantes marchando lado a lado, aves de todas as cores sobrevoando o local, leões e cordeiros seguindo pacificamente, todos guiados para dentro da arca. Era como se a própria natureza respondesse ao chamado divino, e então começou a chover. Durante 40 dias e 40 noites, a água caiu sem parar, cobrindo até os montes mais altos. Todo ser vivente fora da arca pereceu. Mas Noé, sua família e os animais estavam seguros, flutuando sobre as águas em meio a um mundo completamente transformado. A fidelidade de Noé havia não apenas salvado sua família, mas também garantido a continuidade da vida na terra. Depois de muitos meses, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre o monte Ararat. Noé então soltou um corvo e depois uma pomba para verificar se a terra já estava seca. Quando a pomba voltou, trazendo no bico uma folha de oliveira, Noé soube que o tempo de recomeçar havia chegado. E ao sair da arca, sua primeira atitude foi construir um altar e oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Em resposta, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, ele colocou o arco-íris no céu. Cada vez que vemos um arco-íris hoje, é como se Deus estivesse nos lembrando da fidelidade de Noé e da misericórdia divina. A história da Arca de Noé é um poderoso lembrete de que, mesmo nos tempos mais difíceis, a fé, a obediência e a perseverança podem nos conduzir à salvação. E aí,
Você já tinha parado para refletir sobre o verdadeiro significado da história de Noé? Talvez hoje Deus também esteja nos chamando para construir nossas arcas, projetos de fé em meio a tempos difíceis. Se essa mensagem falou com você, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra e comenta aqui embaixo. Eu escolho obedecer, mesmo sem entender. E não esquece de se inscrever no canal, porque tem muito mais histórias que transformam vidas vindo por aí. Até o próximo vídeo.